promete entregar potência e tecnologia. E a Volkswagen, que vem investindo nos elétricos, trouxe uma aguardada novidade. Ele chama a atenção pela tecnologia. O que torna a indústria de veículos elétricos verdadeiramente destacada da multidão? Um dos principais fatores é o motor que converte energia elétrica em potência mecânica e impulsiona as rodas. Existem muitos tipos de motores disponíveis para veículos elétricos, como motores de indução, motores de ímã permanente, motores de relutância comutada e outros. Cada um deles tem suas próprias vantagens e desvantagens, como eficiência, custo, peso, tamanho e desempenho. No entanto, há um motor que pode ser o mais impressionante até agora, um motor elétrico sem ímãs desenvolvido pela ZF. Junte-se a nós enquanto discutimos o motor elétrico sem ímãs da ZF. Muitas empresas em todo o mundo estão dedicando esforços substanciais para avançar no desenvolvimento de motores elétricos sem ímãs para atender ao rápido crescimento do mercado de veículos elétricos. Entre essas empresas, a ZF Friedrichshafen desenvolveu uma abordagem inovadora, assim como seu colega fornecedor automotivo alemão, MOL. No entanto, a ZF integrou de forma engenhosa o transmissor indutivo dentro do próprio rotor, resultando em um motor sem ímãs altamente compacto. Este design inovador ostenta níveis de desempenho que rivalizam com os motores síncronos de ímã permanente convencionais, que tem sido a escolha preferida na engenharia contemporânea de veículos elétricos. Martin Fischer, membro do conselho de administração da ZF, afirmou: "Com nossa tecnologia, podemos substituir os ímãs e ainda ter o mesmo desempenho da máquina síncrona, onde a corrente elétrica cria um campo magnético tão bom quanto magnético e melhor do que uma máquina síncrona." Em comparação com outros tipos de motores elétricos, a vantagem mais importante de optar por motores sem ímãs é sua capacidade de dispensar ímãs de terras raras, um componente crítico em motores tradicionais. Esses ímãs de terras raras envolvem preocupações ambientais e de cadeia de suprimentos significativas devido à mineração desses materiais, que podem ser ecologicamente prejudiciais e disruptivos. No entanto, os designs tradicionais de motores sem ímãs introduzem elementos adicionais, como anéis deslizantes ou escovas, que servem como condutos para a corrente elétrica atingir as bobinas do rotor. Infelizmente, esses elementos vêm com seu próprio conjunto de desafios. Eles aumentam o tamanho e o peso do motor, introduzem atrito adicional e têm potencial para desgaste ao longo do tempo. Como resultado, os fabricantes de veículos elétricos muitas vezes optam pelo caminho de menor resistência, tanto literal quanto figurativamente, ao confiar em motores de ímã permanente. Embora essa abordagem possa ser menos complicada e mais eficiente, o desenvolvimento contínuo de motores sem ímãs, particularmente aqueles como o design indutivo inovador da ZF, oferece alternativas promissoras que poderiam reduzir a pegada ecológica da produção de veículos elétricos e contribuir para um futuro mais sustentável para a indústria. Um dos desafios do projeto de motores elétricos é como fornecer energia às peças giratórias sem causar atrito, desgaste ou ruído. Uma solução promissora é a indução sem contato, que usa ondas eletromagnéticas para transferir eletricidade para as bobinas dentro do rotor sem nenhum contato físico ou peças mecânicas. Isso elimina as desvantagens do uso de escovas ou anéis, que podem ocupar muito espaço e reduzir a eficiência. A ZF, um dos principais fornecedores de tecnologia automotiva, desenvolveu um novo tipo de motor de indução sem contato que oferece várias vantagens em relação aos projetos convencionais. O motor, chamado de motor síncrono excitado indutivamente no rotor I2SM, possui um transmissor indutivo integrado dentro do eixo do rotor, no centro das bobinas. Isso reduz o comprimento axial do motor em cerca de 90 mm em comparação com um motor que usa escovas ou anéis. Isso significa que o I2SM pode se encaixar no mesmo espaço de um motor síncrono de ímã permanente, PIM, amplamente usado em veículos elétricos, sem comprometer a potência ou a densidade de torque. O I2SM também possui melhor desempenho do que um PIM em algumas situações. Por exemplo, ao dirigir em alta velocidade na estrada, o I2SM pode operar com mais eficiência do que um PIM. Por que não possui ímãs permanentes que geram correntes parasitas indesejadas e perdas de calor? O I2SM também pode lidar com temperaturas mais altas e vibrações do que um PIM, tornando-o mais durável e confiável. O transmissor indutivo da ZF parece ser mais compacto em comparação com alternativas, como a da MOL, que empregam 2 discos de grande diâmetro ao redor do eixo do rotor. No entanto, é importante notar que fazer uma comparação definitiva entre esses dois sistemas de protótipos ou validar as reivindicações da ZF de ter
o motor elétrico mais compacto e denso em torque do mundo, sem ímãs ou terras raras, com base apenas em ilustrações iniciais. Não é possível. O i2SM é uma solução inovadora que demonstra como a indução sem contato pode melhorar o design e o desempenho dos motores elétricos. A ZF espera que essa tecnologia permita que os fabricantes de automóveis produzam veículos elétricos mais eficientes e compactos no futuro. Então, como exatamente funciona a indução sem contato? A indução sem contato é uma maneira de transferir energia elétrica ou dados sem nenhum contato físico. Ela funciona usando ondas eletromagnéticas para criar um campo magnético que induz uma corrente em um dispositivo próximo. Por exemplo, um cartão inteligente sem contato possui um chip que se comunica com um leitor de cartões por meio de uma tecnologia de indução semelhante à de um RID. O cartão só precisa estar próximo à antena do leitor para concluir uma transação. Outro exemplo é um motor elétrico sem contato que possui uma bobina que carrega corrente alternada e transmite energia sem fio para o rotor. Isso elimina a necessidade de contatos mecânicos ou escovas que podem causar atrito, desgaste ou ruído. A indução sem contato pode melhorar a eficiência, confiabilidade e durabilidade de dispositivos que a utilizam. Motores elétricos sem ímãs estão ganhando mais atenção nos últimos anos, pois oferecem várias vantagens sobre motores tradicionais que usam ímãs. Essas vantagens incluem maior eficiência, menor interferência eletromagnética e maior sustentabilidade ambiental. Motores tradicionais usam ímãs para gerar um campo magnético que gira o rotor e produz torque. No entanto, esse método tem algumas desvantagens. Primeiro, não é muito eficiente, uma vez que parte da energia é convertida em calor e parte se perde devido ao atrito. Em segundo lugar, ele gera muita interferência eletromagnética, EM, que pode afetar o desempenho de dispositivos eletrônicos próximos. Em terceiro lugar, depende de metais de terras raras, que são caros e escassos. Motores elétricos sem ímãs não usam ímãs, mas em vez disso, dependem de um processo de indução eletromagnética para criar força rotativa. Esse processo é muito mais eficiente, pois reduz as perdas de calor e elimina a necessidade de lubrificação. Além disso, gera muito menos EM, tornando-o adequado para o uso em áreas sensíveis. Além disso, não requer metais de terras raras, o que o torna mais ecologicamente correto e econômico. Outra vantagem dos motores elétricos sem ímãs é que eles são mais ecologicamente corretos, reduzindo a demanda por metais de terras raras, que são finitos e prejudiciais de extrair. Ao usar motores elétricos sem ímãs, podemos conservar recursos naturais e minimizar o impacto ambiental. Os motores elétricos sem ímãs também são mais duráveis do que os motores tradicionais. Eles não dependem de ímãs, que podem degradar ou quebrar com o tempo. Além disso, possuem menos peças móveis, o que reduz o risco de falha mecânica. Portanto, os motores elétricos sem ímãs podem durar mais e ter um melhor desempenho. Finalmente, os motores elétricos sem ímãs têm muitas vantagens sobre os motores tradicionais. São mais eficientes, interferem menos e são mais sustentáveis. São mais duráveis e confiáveis. Essas características os tornam uma ótima escolha para várias aplicações. Então, o que significa um motor elétrico mais eficiente para a indústria de veículos elétricos? O mercado de veículos elétricos está previsto para crescer rapidamente nos próximos anos, atingindo um valor de $1.115 bilhão até 2030. Esse crescimento é impulsionado pela crescente preocupação com a redução de emissões de carbono e poluição do ar, bem como pela redução de custos e melhoria da tecnologia dos veículos elétricos. Os motores elétricos são uma parte vital dos veículos elétricos, e sua eficiência é essencial para o desempenho e a acessibilidade dos veículos elétricos. Motores mais eficientes podem aumentar a autonomia, reduzir o tempo de recarga dos veículos elétricos e diminuir o custo total de propriedade para os usuários de veículos elétricos. O motor elétrico sem ímãs da MOL e da ZF é um novo design que oferece muitas vantagens em relação aos motores elétricos convencionais. Ele usa a indução eletromagnética em vez de ímãs para criar força rotativa, tornando-o mais eficiente, interferindo menos e mais ecológico. Além disso, ele reduz o tamanho e o peso do motor, tornando-o mais compacto e compatível com diversas aplicações. O motor elétrico sem ímãs é uma inovação revolucionária na indústria de veículos elétricos. Ele tem o potencial de transformar o mercado de veículos elétricos, tornando-os mais atraentes e acessíveis aos consumidores.
motores. Além disso, contribui para os objetivos ambientais e econômicos de redução das emissões de gases de efeito estufa e do consumo de recursos. Em conclusão, à medida que a indústria de veículos elétricos continua a crescer, empresas como a ZF Friedrichshafen estão liderando soluções inovadoras para tornar os motores elétricos sem ímãs uma opção mais atraente. Sua abordagem única de integrar transmissores indutivos no rotor oferece uma alternativa mais compacta e eficiente aos motores elétricos permanentes convencionais. Ao fazer isso, eles abordam preocupações ambientais, questões de custo e interrupções na cadeia de suprimentos associadas aos ímãs de terras raras. Embora os designs sem ímãs possam introduzir complexidade adicional, como anéis deslizantes ou escovas, avanços como o design indutivo inovador da ZF oferecem um caminho promissor para um futuro mais sustentável e prático de veículos elétricos. À medida que a indústria evoluir, será interessante ver como essas inovações moldam o cenário da tecnologia de motores elétricos nos próximos anos. O que você acha disso? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo. Não se esqueça de deixar seu gostei e se inscrever no canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!